Você vive sofrendo com a falta de tempo e não sabe como gerenciá-lo bem? Bem, se você é uma dessas pessoas, fica comigo aqui, que nós vamos abordar esse assunto para que a gente possa observar os pontos importantes disso e também vou te dar uma dica especial de como, utilizando também esses olhares, essas percepções, a gente consegue melhorar esse nosso gerenciamento. Meu nome é Felipe P3 e hoje eu estou trazendo mais um capítulo aqui do nossa série de vídeos do Estudando Sistema de Crenças. E hoje nós vamos falar do tempo, dessa percepção, dessa sensação que muitas pessoas têm de não terem tempo, né? O que é o tempo na realidade? O tempo, ele é uma lei, ele é uma lei universal, ele está acontecendo para todo mundo de alguma forma. A gente fala do tempo, a gente usa o tempo de uma forma muito individual, mas na verdade o tempo é algo coletivo, em que todos estão ali vivendo. Então, todos têm disponíveis aquela mesma quantidade de tempo, apesar de cada um ter a sua forma de utilização do tempo. Então, quando a gente está falando eu não tenho tempo, a gente não está falando do tempo em si, porque o tempo em si ele é igual para todo mundo, mas sim da forma de utilização do tempo. Então, isso tem muito mais a ver com as nossas ações, com as nossas atitudes, do que com o tempo especificamente. Então, uma das coisas a se observar dentro desse estudo é começar a perceber onde estão as suas ações, quais são os mecanismos, quais são as escolhas, os comportamentos que você tem escolhido viver, que você tem escolhido de alguma maneira realizar, manifestar na sua vida. Então tem muito mais a ver com esse estudo dessa qualidade dessas ações, com essa qualidade desses movimentos que você tem feito em relação à sua vida. Então, se você tem uma sensação de falta de tempo, provavelmente você tem alguma coisa ali dentro das suas ações que você não sente que essas ações são bem utilizadas, são melhor utilizadas. Você tem essa sensação de uma falta de utilização de alguma coisa. E aí é como se eu tivesse mais tempo, eu teria mais possibilidade de criar algo que eu realmente desejo. E aí vai um tema que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar muito, que em relação ao tempo, que são as prioridades. Quais são as nossas prioridades, ou o que nós estamos priorizando? Só que aqui eu quero trazer essas prioridades em dois olhares. Uma prioridade é o que você está priorizando e a outra é o que você gostaria de priorizar. O que você está priorizando, muitas vezes, porque você pode acreditar que você necessita, você pode acreditar que sem aquilo você não vai conseguir se desenvolver, que sem aquilo você não consegue sobreviver, né? Então você pode estar priorizando coisas que não necessariamente são coisas que você gostaria de priorizar, mas que você acha que você necessita, que você precisa priorizar. Então, dentro dessa categoria do que você precisa priorizar, isso pode estar te trazendo aquela tal da sensação da falta de tempo, porque eu estou usando o meu tempo de uma forma que não é exatamente o que eu desejo. E essa outra categoria, que é aquilo que eu gostaria de priorizar, que muitas vezes são aquelas atividades que não encaixam no nosso tempo, porque nós estamos priorizando coisas que não fazem parte daquilo que nós estamos desejando fazer naquele momento. Então, esse é o primeiro ponto de observação que eu gosto de trazer, que eu gostaria de trazer para vocês. Ou observe as suas prioridades. Quais são as prioridades? As suas prioridades são as prioridades na necessidade do que você acha que é necessário ou daquilo que você deseja. Dificilmente, se você prioriza viver coisas que você deseja, você vai sentir essa sensação dessa falta de tempo. Então, essa é uma dica muito importante para isso. E eu não estou dizendo que essas prioridades, dessas coisas que você acredita que são necessárias, você tenha que abandonar. Mas talvez você tenha que aprender a gerenciá-las, a planejá-las melhor, a entender como que elas podem encaixar no movimento da sua vida sem com que isso impeça de que você viva essas outras prioridades. Então, o equilíbrio entre essas prioridades vai ser algo
importante, porque sim, nós precisamos sobreviver, nós precisamos viver vários movimentos, então aprenda prioritariamente a gerenciar essas prioridades entre aquilo que é necessário e aquilo que você deseja, para que tudo possa ser contemplado de alguma maneira. Outro ponto importante também que eu gosto de trazer dentro dessa perspectiva do tempo é a questão da própria responsabilidade, porque muitas vezes essa questão da falta de tempo ela pode estar também atribuída a coisas que nós não estamos assumindo, coisas que nós não estamos conseguindo assumir. Não é talvez o tempo, talvez eu tivesse um tempo, talvez eu conseguisse encaixar um tempo, mas o que eu estou fazendo com esse tempo que eu consigo encaixar? Às vezes eu me desfoco, às vezes eu preciso de um respiro, às vezes eu preciso descansar. Então, nesse lugar, a responsabilidade, ela seria um bom elemento para a gente observar, para conseguir perceber o como que isso também pode estar vinculado ao não assumir isso, né? Então, o quanto que esse discurso da falta de tempo também tá, porque eu não estou assumindo aquele sonho, porque eu não estou assumindo aquele desejo, porque eu também não estou assumindo esse lugar. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente fala de questões de rotina, como exercícios físicos, alimentação, né? E muitas vezes a pessoa vai falar assim, mas eu não tenho esse tempo, então eu não como bem porque eu não tenho um tempo ali de elaborar isso para fazer uma comida adequada, ou ter uma comida adequada, ou eu não tenho o tempo para poder fazer um exercício. E dentro desse lugar, qual seria esse tempo que você precisa para que isso seja realizado de alguma forma? Como se não houvesse uma maneira ou uma outra perspectiva de você fazer isso. Então, a gente entender quais são os pontos, como funciona a sua mente em relação a esses lugares, talvez limitantes, limitados, de pensamentos em relação a essas perspectivas, né? Por exemplo, não tenho um tempo para fazer o exercício. Quanto tempo você acha que você precisa para fazer o exercício? E se você começasse a pensar que talvez você pudesse fazer isso num tempo menor, em vez de utilizar, eu penso que eu devo fazer em 1 hora. E se você pensar que talvez você possa fazer 10 minutos? Porque já que você não tem essa 1 hora, mas talvez você tenha esses 10 minutos, como seria fazer exercícios 10 minutos? Porque dentro dessa perspectiva, quando você faz 10 minutos, é mais do que você fazer 0 minutos. Então, você, de alguma maneira, começa um mecanismo de um cuidado para que você também possa perceber a importância disso, para que isso possa entrar dentro da categoria de prioridades. Então, quando você vai dando esse tempo, às vezes você vai conseguindo alongar esse tempo e criando essa perspectiva, talvez, do que seria esse exercício adequado para você. A mesma coisa em relação à alimentação. Talvez você não tenha esse tempo todo de cozinhar, fazer essa sua comida, mas talvez você tenha um tempo menor para encontrar uma comida adequada, ao invés de encontrar a que está disponível ali. Então, como seria, ao invés de então utilizar 1 hora cozinhando, 2 horas cozinhando, você utilizar 10 minutos, 20 minutos para poder encontrar um lugar adequado? Então, a gente tem a ver também com esse lugar de assumir essas responsabilidades por aquilo que a gente quer, tá? Então, esse é um ponto também muito importante. Mas, assim, a dica que eu quero trazer para vocês, para esse estudo também da utilização do tempo dentro de todas essas características que envolvem o sistema de crença, é a gente aprender a utilizar o tempo a curto, médio e longo prazo. Tem coisas que, para se manifestar, precisam de tempo, precisam que você coloque uma certa quantidade de energia constantemente, durante um tempo aquilo executando. Tem coisas que você precisa de uma pequena quantidade de energia e aquilo se manifesta. Tem coisas que você coloca uma grande quantidade de energia e se manifesta, e tem as médias, coloca uma certa quantidade de energia. Então, você aprender a também qualificar essas prioridades
essas coisas que você deseja fazer, que talvez você não esteja conseguindo encaixar no seu tempo, em objetivos de curtos, médios e longo prazo, vão ajudar a você criar algum método. Porque, por exemplo, é claro que uma questão de um exercício físico, como eu dei de exemplo, de uma alimentação, são coisas de rotina, coisas que você precisa desenvolver. Mas talvez por causa da sua rotina hoje, por causa das suas prioridades, das suas necessidades ali que você está cultivando, você não disponha de uma quantidade de horas suficientes para a realização daquilo. Mas se você for fazer aquele exercício de um pouquinho em pouquinho, você vai criar esse hábito, essa rotina a um longo prazo. Então você está atribuindo isso a um longo prazo. Melhor do que isso não ter prazo nenhum de acontecer, porque senão isso acaba não acontecendo nunca. Se é algo que você tem disponível, isso pode ser algo que você possa executar a um curto prazo, né? Para que isso seja algo que o seu próprio corpo ou suas próprias escolhas se adaptem a isso. Então, isso é algo importante para que a gente possa entender, para que a gente possa adaptar a nossa rotina. Essa questão de adaptação, principalmente quando a gente está falando desse ponto de vista mais global, que é a nossa rotina, os nossos comportamentos habituais, os nossos hábitos, muitas vezes vão requerer uns planejamentos a longo prazo. Então, pequenas quantidades daquilo para que você possa ir desenvolvendo isso ao longo do tempo. Algumas outras coisas vão requerer um pouquinho de atenção. Isso em relação a tudo. Eu estou dando exemplo de exercício, de alimentação, que é algo bem rotineiro. Mas às vezes em relação a um projeto, alguma coisa dentro do trabalho, algo que você quer executar, tem um trabalho, um desejo, um sonho, o que você tem feito em relação a isso? Ah, eu queria fazer que isso acontecesse agora. Você quer que aconteça a um curto prazo, e aí por você não está conseguindo ter esse tempo e colocar essa energia, não está priorizando isso nesse momento, você não realiza. Então, como seria trazer isso para uma prioridade, dentro desse equilíbrio de prioridade, mas levar isso para um longo prazo, ou para um médio prazo? Então, pequenas doses disso. Então, ao invés de você fazer um grande movimento disso, faz pequenos movimentos diários, cria pequenos movimentos semanais, quinzenais, mensais, seja lá o que for que você está desenvolvendo. E isso vai fazendo com que você vá entendendo e administre melhor essa sua rotina, porque muitas dessas questões elas vão estar baseadas em pensamentos nossos que estão limitados. Isso não dá. Isso, lembrando que o tempo é uma lei que está disponível para todo mundo, da mesma forma, e tem pessoas que estão sabendo gerenciar e manipular melhor essa lei. Então, esses pensamentos que estão bloqueando, eles na verdade não bloqueiam. Isso tem a ver muito mais com o teu sistema de crenças, como ele está atuando em relação a isso. E para a investigação de como isso funciona, vai ser a melhor forma de você conseguir gerenciar esse tempo. Se você for tentar reproduzir a forma como alguém faz isso, como alguém gerencia o tempo, em algum lugar você vai se esbarrar num bloqueio, porque aquela maneira daquela pessoa está baseada nos pensamentos dela, na forma de enxergar dela, nas facilidades e dificuldades que ela percebe. Então, para cada um isso vai ser único. Então, busque esse lugar, tá? Lembrando sempre as prioridades, saber aquilo que eu necessito e aquilo que eu desejo. Como estou priorizando, como que eu equilibro isso. A responsabilidade de assumir se eu quero ter tal coisa, então eu preciso criar um caminho para isso, seja a curto, médio ou longo prazo, para que isso possa, de alguma maneira, ser enraizado, isso eu possa executar e viver isso na minha vida. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, dê seu like, compartilhe com as pessoas que você conhece, que também você percebe que possam querer saber mais sobre, ou ouvir essa discussão sobre o gerenciamento do tempo. E nos vemos em breve com mais um novo estudo, com mais uma nova estrutura.